Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis do Básico ao Avançado. Hoje nós estaremos falando dos principais índices e ETFs. O que vão ser os índices, como eles são formados e quais são os principais índices utilizados aí no mercado de capitais. Os índices, primeiramente, né? O índice vai funcionar como um termômetro do mercado que ele representa. Por exemplo, se o índice for formado por algumas empresas do setor elétrico, isso vai mostrar como que o setor elétrico em si vai estar reagindo ao mercado através dessas empresas. Como as ações representam uma pequena parte das empresas, se quisermos saber em média como o setor está, basta verificarmos como que aquele conjunto de ações dos setores estão evoluindo. Um exemplo é o setor elétrico. Se você observar o índice do setor elétrico ele é formado por essas empresas, na qual cada uma vai ter uma proporção. Algumas vão estar um pouquinho menores e outras vão estar um pouquinho maiores. Isso vai dever às características de representatividade da empresa dentro do índice. Se você observar, essas empresas elas são as maiores empresas da bolsa do setor elétrico, entre setor de transmissão, de geração, distribuição, e algumas que também são holdings, né, igual a Eletrobras e a Neoenergisa. Então, se você observar, as maiores empresas do setor elétrico, as que são mais negociadas na bolsa, todas estão sendo consideradas nesse índice, no qual vai sendo renovado através de cada período. Então, como a média dessas empresas saírem, significa como que o setor elétrico está reagindo. Aqui nós temos um exemplo disso. Nós temos várias empresas aqui que vão ser representadas por essas daqui, e quando você tira a média dela, você vai ter o comportamento do índice do ano de 2018 até o ano de 2019. Vocês podem observar que tem empresas que estão desvalorizando e tem empresas que estão valorizando o seu valor cada vez mais. Se você observar por esse aspecto, você tem que até março o índice valorizou um pouquinho. Valorizou um pouquinho por quê? Porque a média dessas empresas todas, considerando as que subiram mais com as que caíram mais, ele vai dar uma média um pouco maior do que o valor inicial. Se você considerar ali próximo de junho, julho, você vai observar que essa média de todas as empresas que mais são negociadas caíram. E em seguida, no final do ano, né, todas elas tenderam em subir, em média. Você pode observar que até as que estavam mais baixas aqui começaram a crescer nesse último período. Isso mostra que o setor está reagindo bem e não somente uma empresa, porque o setor representado por essas empresas tem um market share aí muito mais alto do que uma só empresa, né? Tem uma permeabilidade aí dentro do setor, dentro do Brasil, que vai representar bastante como que o setor está agindo em todo o Brasil. Isso daqui também é muito interessante, porque além de você ver como que o setor está reagindo, você também pode observar quais empresas do setor estão melhor do que o setor em geral. O setor, em média, ele está seguindo a linha preta. Você tem que as empresas que estão acima são empresas que estão valorizando mais, elas que estão levando o setor a crescer. E as empresas que estão abaixo, por algum motivo, elas que estão levando o setor a cair. Isso daí é muito interessante, porque a partir disso, você sabe que essas empresas aqui, se você olhar em vários anos para trás, em 2, 3 anos para trás, observar que sempre ela está abaixo do índice, significa que essas empresas não são tão impactantes no índice, ou seja, dentro do setor, elas não são empresas que fazem um crescimento acima da média. As que fazem acima da média são as empresas que estão acima do índice IEX, né? Que é índice do setor elétrico. Ou seja, você já sabe que se você for fazer uma análise fundamentalista, basta você pegar essas empresas e analisar nos anos anteriores para cá. Por quê? Porque essas empresas, em média, elas estão tendo um resultado melhor do que o índice, né? Então elas têm um resultado um pouco melhor aí dentro do seu setor. Os tipos de índices que nós temos na B3. Nós temos o índice Bovespa, né?
Ele é o mais conhecido aí, ele é formado por ações e units de empresas listadas na B3 e representa 80% dos números de negócio e volume financeiro do nosso mercado. Ele é bacana porque ele tira 20% das empresas com baixa liquidez dentro do nosso mercado, e isso daí vai representar somente as empresas que têm maior liquidez dentro do nosso mercado. Então, as empresas que ainda são pequenas, elas estão fora do índice. Então, tem uma representatividade boa do comportamento do nosso mercado. Nós também temos o índice Brasil 100, que aqui, diferente do índice Bovespa, que para nos 80%, esse daqui vai limitar a 100 ativos de maior negociabilidade nas ações do nosso mercado, né? Ou seja, vai estar querendo pegar aí os 100 ativos com maior negociação. E o índice Brasil 50, IBRX 50, ele vai pegar as empresas com maior negociação, sendo só elas 50 primeiras, né? Isso daí também é bem bacana. Daí você vai estar aí já com empresas bem grandes dentro do mercado, né? Para ter esse nível de negociação. Nós temos também o Índice Brasil Amplo, né? O objetivo do Índice Brasil Amplo é ser indicado, é um indicador de desempenho médio de cotação de todos os ativos negociados no mercado. Isso daí é muito bacana, porque você pega ali todas as ações e você vai fazer uma média, ou seja, ele é mais global do que os anteriores. Ele não vai tirar esses 20%, ele vai considerar 100% das empresas negociadas na bolsa. Esses índices normalmente eles vão estar muito próximos entre eles. Aí esse daqui, por ele ser 50 empresas só, ele pode dar uma destoada aí para cima ou para baixo, e daí depende. Esse daqui, o índice Brasil amplo, ele também pode subir mais se por acaso essas empresas com menor liquidez elas subirem muito, porque elas não são consideradas no índice do Bovespa. Ou seja, se o índice Brasil amplo subir mais do que o índice Bovespa, significa que as empresas com menor negociação na bolsa, elas estão valorizando muito mais, né, do que as empresas com maior negociação na bolsa. Nós observarmos aqui, né, nós temos todos os índices. Aqui você pode observar que eles começam muito próximo, sendo que eles vão se distanciar mais mesmo só aqui no final. E nesse final é exatamente o índice Brasil amplo que vai ser o que vai ter a melhor rentabilidade aqui, mostrando que as empresas com baixa negociabilidade no mercado, elas tenderam a crescer muito nesse último período, né? Cresceu levando esse índice aí para um valor maior do que o índice Bovespa, por exemplo. Também temos os índices de governança, que são muito bacanas. Nós temos o índice de ações com governança corporativa diferenciada, que vai ser o IGC. Daí lá na hora que a gente for analisar vai ser o IGCT, vai ter um T na frente aqui. São empresas que estão no novo mercado e nível 1 e 2 de governança corporativa. Nós temos os índices de ações com tag-along diferenciado, ou seja, que eles têm melhor condições para os acionistas minoritários, né? Normalmente são empresas com tag-along de 100%. Tem empresas que não estão aí no nível 1, 2 e nem no meu novo mercado que tem um tag-along de 100%, né? Mas daí esse índice aqui também muitas das vezes entra aí. Vai entrar sempre o novo mercado, nível 1. Então ele vai fazer um misto aí, mas não vai tirar todas as empresas que estão aqui. E o índice de governança corporativa já é um pouco mais exigente do que o índice de governança corporativa diferenciada, porque esse daqui só vai considerar o novo mercado em si. Ele vai aparecer lá IGNM, né? O índice desse daqui ele vai ser IGNM, ele não vai ter Czinho. Aqui nós podemos observar isso, ó. IGNM, índice Tag Along diferenciado, índice Brasil, e aqui nós temos o IGCT, que é o índice de governança corporativa aí, né? Corporativa diferenciada, o IGCT. Nós podemos observar aqui que eles são bem próximos, mas eles têm uma dissociação um pouco maior do que aqueles anteriores. Isso se dá porque tem muitas empresas, por exemplo, que estão no índice de governança cooperativa e não estão
no índice de governança corporativa diferenciada, né? Ao contrário, que estão no índice de governança diferenciada e não estão no índice de governança corporativa, né? Que vão ser aí o novo mercado 1 e 2, né? O índice de governança corporativa 1 e 2. Agora, se nós formos observar, nós ainda temos, por exemplo, o índice financeiro, o índice de BDRs não patrocinadas, o índice de consumo e o índice de setor industrial. Isso é bem bacana para mostrar a diversidade entre eles de comportamento. E por que é importante você diversificar dentro da sua carteira? Porque quando nós observamos aqui, o primeiro a crescer aqui, cresceu mais, foi em vermelho, que foi setor financeiro. Depois, enquanto o setor financeiro estava caindo, nós temos que cresceu mais, foi o índice de BDRs, né? Que vai pegar um conjunto de BDRs não patrocinados aí na nossa bolsa e você observa que, em média, eles cresceram muito mais do que os outros setores. Isso daqui é porque as BDRs estão normalmente atreladas ao dólar. E as BDRs elas vão cotizar em relação às ações do outro país, né? Da onde ela está vindo. E normalmente essa ação ela tem que passar por uma taxa de câmbio de conversão, né? Que é o dólar. Então, se o dólar sobe muito, ela já naturalmente vai subir muito. E nesses períodos onde a bolsa nossa cai, ainda mais o setor financeiro, significa que tem uma possibilidade, né, do dólar estar subindo. Isso aí nós vamos ver futuramente que o dólar vai subir nesse período aqui realmente. Então, ou seja, se você tem BDRs na sua carteira e você tem empresas do setor financeiro, consumo, setor industrial, isso daqui vai balancear a sua carteira. Quando esses setores caírem, o índice de BDRs, né, vai subir. Daí você tem que, depois desse momento, o índice de consumo ainda ficou meio estabilizado, mas o setor financeiro voltou a reagir mais rapidamente, né? Daí, depois disso daí, você tem que o setor financeiro vai estabilizar e o setor de consumo vai continuar crescendo. Ou seja, você tendo isso em vista, você vê o tanto que é importante as empresas da sua carteira estarem bem balanceadas dentro de setores que estão atrelados a vários índices aí. Você também tem que, depois dessa crise que nós passamos, as empresas foram resgatando, né? Porém que as empresas do índice BDR, você vai ter que elas começaram a cair, porém, muito possivelmente, dado a crise, o dólar começou a subir. E o dólar começando a subir, o índice das BDRs eles vão subir também naturalmente, né? Aqui agora nós vamos ter uma influência do dólar nas BDRs. Você pode observar que as BDRs surgiram desde 2018, no qual elas ficaram estáveis e em seguida elas subiram bastante. Depois, até no final do início de 2019, elas caíram, tendo uma subida vertiginosa aí até 2020, né? Nós observarmos o dólar, ele teve esse mesmo comportamento, certo? Quando começou a crise aqui, em março de 2020, onde nós tivemos vários circuit breakers, por que que as BDRs voltaram a subir tão rapidamente? Porque o dólar subiu muito rápido. E como elas são cotadas em dólar também, com a subida do dólar para um valor muito alto, que hoje está ali próximo de 5,32, o valor das BDRs todos subiram, né? Explodiram aí para cima. Então, se nós observarmos, nós temos que ele começa a seguir muito igual ao dólar, o comportamento do dólar. Aqui no momento o dólar subiu e depois, a partir desse momento aqui, ele começou a estabilizar para cair e as ações começaram a cair mais fortemente. Como ele estabilizou aqui, e aqui nós tivemos uma queda das BDRs, isso realmente significa uma queda das ações, das ações que integram o BDR, né? Depois, em seguida, essas ações começaram a subir, e junto com isso, o dólar também começou a subir. Em seguida, o dólar caiu, e aqui nós podemos observar uma permanência das BDRs, né? Elas não tiveram uma subida, mas permaneceram. Isso aqui acontece porque muito possivelmente as ações que integram o índice da BDRX
eles começaram a subir. As ações subiram em média e o dólar caiu. Nisso daí, as BDRs ficam estáveis. Agora, quando as ações começam a subir, o dólar também, o índice começa a subir. Daí você tem que ver quem está subindo mais rápido, o dólar ou as ações, né? Se os dois subirem, é bom, os dois sobem. O índice inteiro vai subir. Se as BDRs sobem e o dólar cai, você tem que ver quem que cai ou sobe na maior proporção. Se as BDRs estiver subindo numa maior proporção, isso vai mostrar que esse gráfico aqui vai ficar ou estável ou vai começar a subir. Se o dólar cair numa maior proporção, ele vai puxar o índice para baixo. A mesma coisa que acontece aqui. Se as BDRs também caírem por causa da crise, mas o dólar subir numa proporção muito maior, as BDRs vão tender, o índice em geral vai tender a subir mais. Então você tem que entender bem essas características para você se expor em BDRs e no índice de BDRs, né? Para você saber qual aí que entrar e vai trazer mais retorno para você e menos risco dessa variação do dólar. Os índices de segmentos, né? Essa parte é bem interessante. Nós temos aqui o índice de materiais básicos, né, no qual vai estar o setor de materiais básicos, o índice de energia elétrica, onde vai ser negociado as empresas de energia elétrica, né, com maior negociabilidade na bolsa, os dois aqui, não vão ser todos que vão estar participando desse índice, porque se a empresa não representa muitas negociações, na realidade ela deve ser pequena, então ela não representa muita parte aí do setor de energia elétrica. Os índices de fundos de investimento imobiliários, né, o IFIX, no caso esse daqui é diferente um pouco desses anteriores, porque esses aqui são formados por ações. Esse daqui ele vai pegar cotações de fundos negociados no mercado de bolsa e de balcão. Nesse sentido aqui, ele vai pegar alguns fundos mais negociados aí, que tem maior liquidez. Seria como se fosse o índice Bovespa dos fundos. Vai pegar o que tem maior liquidez aí dentro dos fundos imobiliários e daí vai definir. No canal aqui nós já temos um vídeo explicando como que forma o IFIX aí, né? Então depois isso aí vai estar lá no curso Fundos de Investimento Imobiliário. Nós temos também o índice de dividendos. O índice de dividendos é bem bacana também, porque ele já vai fazer uma pré-peneiração para você das melhores empresas que mais pagam dividendos dentro do setor. Isso daí é muito bacana, porque daí você não precisa estar estudando todas as empresas para achar as que pagam mais dividendos. Já é uma forma de você encontrar elas de uma forma mais peneirada e trabalhada, né? Depois você só procura as melhores dentro desse setor. Daí, em cima disso daí, entre todas aquelas empresas, nós temos esses gráficos que representam como que foi o comportamento de cada uma daquelas, né? Se você observar aqui, nós temos que de azul é o índice de material básico, né? Que ele subiu muito no início aí de 2018, depois ele estabilizou e teve uma ligeira queda. Depois nós tivemos que os outros índices estabilizaram, sendo que mais no meio de 2018 esses começaram a subir mais, ainda mais o índice de setor elétrico, que foi o que mais subiu nesse período todo. E nós temos aí, em segundo lugar, né, o índice de dividendos, né, que vai ser um conjunto de empresas que pagam mais dividendos na bolsa. E em seguida aí nós temos o IFIX. O IFIX é formado por fundos imobiliários, né? Daí, então, se você observar, você tem aqui que o IFIX ele tem uma característica muito interessante. Ele não tem tanta variação quanto os outros índices. Ele se mantém muito estável. E na hora que ele cai também, ele tem uma queda muito menor do que os outros índices, né? Se você for observar, o índice aqui do setor elétrico, ele caiu em proporção muito mais do que esse índice, né? E todos os outros vão satisfazer as mesmas condições. Se você pegar aí o índice de materiais básicos
e o índice de dividendos, eles caíram mais também, estava acima e caíram abaixo praticamente do IFIX. Ou seja, são empresas que têm uma alta volatilidade, né, em quedas. Agora, se você considerar os fundos imobiliários, apesar deles também sofrerem com a crise, eles têm uma queda menor, né? Isso aí que mostra o IFIX. É muito interessante, porque você tendo essa visão, você conhece o comportamento médio de todos os setores e você sabe como se expor a esses setores, né? Nós temos aí os índices imobiliários, que vão ser as maiores empresas, o maior número de negociação e representatividade do setor de exploração de imóveis e construção civil. Nós temos o índice Middle Large Cap, que vai ser as carteiras compostas por empresas de maior capitalização na bolsa. Daí, no caso daí, ele vai ser um pouco semelhante, né, ao Ibov, ao IBRX 50, né, que são as maiores capitalizações, logo elas vão ter também a maior quantidade de negociação dentro da bolsa, né? O índice Small Cap, que vão ser aquelas empresas que têm um tamanho pequeno comparado com as Large Caps, né? Então, são empresas que têm um potencial de crescimento muito maior, porque elas ainda são pequenas dentro do mercado, mas elas também trazem um tipo de risco aí mais elevado. Nesse sentido, é muito bacana, porque se você for querer estudar small cap, basta você pegar esse índice e ver o que tem dentro dele, né, de small caps. E daí você vê como que está esse segmento, se essas small caps, elas sempre estão tendo um crescimento acima do índice, abaixo do índice, para você estar começando a peneirar e escolher small caps que tenham uma chance de crescimento razoável, né? Nós temos os índices de utilidade pública, né? Daí ele vai ser bem interessante, porque ele complementa o índice de energia elétrica, ele vai trazer água, saneamento e gás. Se esse índice crescer mais do que os índices de energia elétrica, significa que as empresas de água, saneamento básico e gás estão crescendo mais do que a do setor elétrico, né? Se tiver querer crescendo menos, significa que esses setores estão crescendo menos do que o de energia elétrica. Aqui está um exemplo disso, né? Nós temos que o índice de energia elétrica ele vai ser o vermelho e o índice de utilidade pública ele vai ter amarelo. Ou seja, você pode perceber que ele subiu mais, né? Significando que empresas do saneamento básico, água e gás, eles estão crescendo mais do que setores elétricos, né? Em si. Aqui nós temos ainda outros comportamentos interessantes, né? Se você olhar o índice verdinho de small caps, ele confirma, né, aquela observação que é difundida aí nos mercados, né, que as small caps tendem a ter uma valorização maior do que a das outras empresas, e isso daí nós podemos ver, né? O índice elétrico cresceu muito e dentro dos anteriores ele tinha crescido também, se você observar os índices de utilidade pública, eles cresceram muito e o único que passou ele aí praticamente todo o período foi o índice de small caps. E dentro desse índice small cap deve ter empresas que cresceram muito mais, né? Por isso que foi levado a crescer tanto aí. Então, se você for no índice small caps, você tem chance de observar empresas boas com crescimentos sólidos nos últimos anos aí. As ETFs, né? Exchange Trade Funds. Eles são fundos. As ETFs praticamente são fundos de índices que eles vão tentar fazer por uma gerência passiva uma aproximação daqueles índices, né? Eles vão tentar replicar algum daqueles índices ou outros índices qualquer. Até mesmo podem criar um índice para eles tentarem seguir. Isso é muito bom, porque normalmente é mais fácil de entrar, mais fácil de sair, eles cobram menos do que fundos em gerais, e a quantidade que você necessita para investir é um aporte muito menor do que os de fundos anteriores, né? Que vão te pedir aí 5 mil para entrar no fundo, vão te pedir aí 100, R$ 1.000 para entrar no fundo, então fica um pouco pesado dependendo da quantia que você for investir inicialmente. Nas ETFs não, nas ETFs tem ETF aí de R$ 15, de R$ 100, que você entra e você já tem essa diversificação.
O que que vão ser, né? Vamos supor que você tem vários títulos aí do mercado e daí uma instituição financeira vai tentar replicar um índice. E esse índice ele é formado por algum desses títulos. Daí então, ele vai ter um conjunto representante do índice, né? Daí no caso vai ser esses quatro títulos. Eles vão tentar replicar quanto que uma carteira com esses quatro títulos vai variar para cima ou para baixo. Nesse sentido aí, ela vai pedir uma margem aí de 0,2 a 0,65%. É muito menor do que os fundos que nós já vimos anteriormente, né, que vai variar de 0,2 até 3% do valor investido. Então imagina a seguinte situação. Você está lá, investiu na instituição financeira e você está lá de boa. E essa instituição financeira ela vai trabalhar o seu dinheiro. Porque quando você receber os dividendos, ela vai pegar esses dividendos e reinvesti-los para você. Ou seja, todas as ETFs fazem isso. Por que que é interessante? Porque muitas das vezes, se você investe R$ 100 em empresas, você não vai ter essa diversificação todas. E vamos supor que essa empresa te pague aí do que você investiu, ela te pague uns 5%. Então você vai pegar de R$ 100, R$ 5. R$ 5 em média, você não vai dar para diversificar em todas aquelas empresas que você tinha anteriormente. Então, se você deixar no fundo de ETFs, né, nas ETFs, você pode deixar ali o dinheiro que os dividendos vão ser reinvestidos automaticamente naquelas mesmas empresas na mesma proporção. Então, se você recebeu aí, se você tinha R$ 100 e recebeu R$ 10, você vai investir 1,50 na primeira empresa, 1,50 na segunda, R$ 5 na terceira e R$ 22 na quarta. Isso daí é muito bacana, porque daí você com pouco dinheiro, você já consegue ter uma diversidade aí de aplicações muito boas. As ETFs, né? Nós temos as ETFs de renda fixa e de renda variável. As de renda fixas, as principais vão ser essas daqui. Nós temos as emitidas pelo Bradesco, que vai ser a B5MB11 e IMBB11. Normalmente você pode observar que ela parece uma unit, né? Ela termina em 11. Só que nesse sentido aqui, ela vai ser uma ETF. Como é que você sabe que ela é uma ETF ou uma unit? Você vai pesquisar, né? Porque normalmente você não vai pegar esse valor aqui e colocar lá e comprar sem saber o que que é. Você vai chegar nesse nome aqui através de um estudo, ou da ETF que você queria, ou de uma empresa, e você verificou que a unit dela era a mais rentável para você, tipo, por ter mais liquidez ou algum outro fator, e daí você foi lá comprar. Então, apesar deles terminarem em 11, você vai ter que conhecer o ativo de qualquer forma, né? Nesse sentido, nós temos que esse ETF de renda fixa do Bradesco ele vai cobrar uma taxa de 0,20%, né? Ou seja, se você tem R$ 100, ele vai cobrar 20 centavos ao ano para fazer a gestão dessa sua carteira. E ele vai tentar replicar o índice Ambima B5+, né? Da mesma forma, nós temos o IMBB11 do Bradesco também, que vai ter uma taxa de 0,20% ao ano, e ele vai tentar replicar a carteira índice Ambima B5, né, não mais. Ele vai também ter como concorrente direto os índices do Itaú, né, IB5M11, que vai ter uma taxa de 0,25 ao ano e também vai tentar replicar essa mesma carteira. Muitas das vezes você tem que observar também a liquidez deles, tá? Porque tem hora que um é mais caro, você pensa, não vou investir nele, vou investir no outro. Mas se por algum acaso o outro não tiver liquidez, fica difícil você sair. Então esse 0,05% a mais que você está pagando seria também pela liquidez que você está tendo dentro do fundo. Mas daí você tem que observar, não é porque ele é mais caro que ele tem mais liquidez também. Daí você tem que observar para pegar o que paga menos e que tem mais liquidez também. Nós temos o Fixa 11, né, da Miras Asset, que ela vai ter uma taxa de administração de 0,30% na carteira, né? E
ela vai ter ela vai tentar replicar ali contratos futuros, né, de DI, que vai ser o nosso CDI, né? Só que tem no mercado contratos futuros que ela vai poder estar atuando, que vão ser derivativos, né? De depósitos interfinanceiros. Ela pode estar investindo em títulos públicos, né? Qualquer um daqueles títulos, para tentar representar a carteira dela, que ela tem um índice bem fixado. E nós também temos o IRFM, né, que também é do Itaú Unibanco, com uma taxa de administração de 0,2% ao ano. E nós temos que sua carteira ela tenta seguir aí, indexada pelo IRFM, né, que é o Índice de Renda Fixa de Mercado, que também é criado pela Ambima, né? Só entrar no site da Ambima que dá para analisar como que está a rentabilidade deles. Aqui nós temos o comportamento deles, né, de cada um dos índices. Nós podemos observar aí que o Fixa 11, né, que era o mais caro entre eles, ele é o azulzinho, e ele teve essa rentabilidade aqui mesmo em época de crise, né? Isso daqui é interessante nós notarmos, porque nós podemos ver que mesmo sendo índices baseados em renda fixa, eles têm uma variação, uma oscilação relativamente grande, né, dentre todos eles. Porém, o prazo de recuperação deles já começaram por exemplo, do índice IMBB11 do Bradesco, né? Ele já começou a recuperar, já começou a dar lucro de 1,44%, desde quando ele começou aí no final de 2019, já começou a dar uma rentabilidade em relação a ele. E nós temos aí o que mais deu rentabilidade foi o Fixa 11. Mas isso daí não é o que acontece sempre, tá? Isso aí foi nessa época de pandemia que aconteceu. Nós também temos que antes da pandemia, né, até um pouquinho antes aí, nós tivemos uma rentabilidade subindo até 7% do índice dado pelo Banco Bradesco, né? Daí, então, se nós observarmos aqui, esse índice aqui foi o que mais cresceu. Porém, na época de queda, ele também foi um dos que mais caíram. Agora já está praticamente voltando ao patamar anterior. Se ele continuar subindo desse mesmo tanto, ele muito possivelmente pode passar esses próximos aí nos próximos meses, e mostrando aí uma rentabilidade relativamente bacana dentro do índice de renda fixa, né? Os índices de renda variáveis, né, são bem bacanas também. E você já pode notar que eles começam a exigir mais de pagamento, né, de taxa de administração. Nós temos o BBSD, ele vai pegar aí as 30 empresas pagadoras de dividendos, maiores pagadoras de dividendos, né, e que tenham dividendos estáveis ou crescentes ao longo dos últimos 5 anos. Nisso daqui é muito interessante, porque ele já faz uma pré-seleção das empresas que estão em bolsa, que pagam mais dividendo e que têm esses dividendos crescentes ou estáveis nos últimos 5 anos. Nesse sentido, é muito interessante estar observando esse índice, até mesmo para você escolher boas empresas pagadoras de dividendos. Nós também temos o Divo 11, que ele também vai estar relacionado com empresas pagadoras de dividendo, né? Só que a metodologia aqui é um pouquinho diferente da de cima. Nós temos os BOVAs, né? Que é o BOVA 11, BOV 11, BOVB 11, e todos vão tentar replicar o índice Bovespa. Quem muda aqui vai ser a taxa de administração e quem gerencia esse fundo. Nós também temos o GRAX, né, que ele vai tentar replicar o IBRX 100. Ele vai ter uma taxa de administração de 0,20%, que é bacana. Tem o GOV 11, que vai tentar replicar os índices de governança corporativa, né, que vai ser as governanças do novo mercado, nível 1 e 2 de governança corporativa. A taxa de administração aí está se equiparando às empresas de dividendos, né, aos fundos de dividendo. Nós temos também as Small, né, que vão ser essas duas, uma gerenciada aí e administrada pelo Itaú, outra pelo BlackRock, taxa de administração de 0,569, carteiras de índice Small Caps, né, que você pode estar analisando também para procurar Small Caps aí. Você talvez não queira investir nela, você vai lá e procura simplesmente para investir nas melhores Small Caps deles ali.
Você também tem os índices que representam o SP500, que vai ser o SPXI e o IVVB. Esse daqui vai ser gerenciado e administrado pelo Itaú e esse aqui gerenciado e administrado pelo Citibank e BlackRock. As taxas de administração são bem próximas, né? A diferença é que o Itaú vai investir no SPX para tentar igualar o índice e o Citibank e o BlackRock vão investir no IVV, né? Que é um outro fundo que tenta replicar também o SP500. Então é bem interessante a gente estar observando, sempre tentando buscar o que tem maior liquidez, porque aqui mesmo 0,21 para 0,24% ao ano não representa tanto do seu capital. Nós temos aqui, né, as maiores empresas pagadoras de dividendos dos últimos períodos e nós podemos pegar desse ETF, né, quais dessas daqui vão ter uma maior rentabilidade e que qual pagou mais dividendo nesse período. E a partir disso a gente pode estar construindo nossa carteira aí de dividendos, sempre procurando as empresas que mais crescem, que tenham maior rentabilidade nesse período. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí na descrição e bom estudo para vocês.